todo que a gente estava comentando. Em critérios baseados por tempo, distância, proteção e blindagem. Quando nós falamos de ALARA, muitos de vocês também já ouviram falar que esses protocolos aqui, principalmente o tempo, em relação à exposição do paciente. Sabemos que, por exemplo, no exame de raio-x, a gente faz assim muito rápido, uma tomografia também é realizada de forma muito rápida. Mas, por mais que seja rápido aos nossos olhos, numa fração de segundos, o quanto tanto de dose percorre até aquela determinada estrutura? Será que foi dose de mais ou dose de menos? Será que o tempo, ou seja, estamos falando de fatores de exposição, será que o tempo foi totalmente ali otimizado para a realização daquele procedimento? Ou em procedimentos radioterápicos, futuramente aí, pode ser que alguns de vocês venham trabalhar com radioterapia também, então vocês vão trabalhar muito com o tempo de exposição daqueles pacientes que estão sob um determinado tratamento, ou seja, conhecimento específico sobre os maquinários e as fontes de radiação ionizante. Como aqui no caso a gente está falando bastante de raio-x e tomografia, mais uma vez eu volto para os parâmetros. Quais determinados parâmetros eles são necessários para fazer com que o tempo de exposição seja diminuído num determinado exame? Monitoração da dose, calibragem e manutenção, conhecimento dos riscos para o todo. Isso importa também. Tudo isso, pessoal, em relação ao tempo que vai ser uma exposição estabelecida, será que a gente não consegue diminuir isso? Será que a gente não consegue, de forma executável, reduzir o mínimo o tempo de exposição? Então, quando nós falamos de tempo, pessoal, lembrem-se, tempo, exposição, tempo, otimização e tempo, diminuição. Alguns exames, claro, eu não consigo, assim, de forma geral, para todo o corpo que eu vou examinar, às vezes sim, eu demando um pouco mais de exposição. Isso aí são situações que nós estamos aí todos sujeitos no nosso dia a dia como profissionais de radiologia. Mas mesmo assim, se eu vejo que um exame ele vai ter um tempo de exposição um pouco maior, o que eu preciso fazer para, de outras formas, ajudar aquela situação? Existem aí também, o que a gente estava falando um pouquinho atrás, a relação da colimação, distância com o filme, o tamanho do fio, dependendo da região a ser radiografada. Também os equipamentos de proteção radiológica, principalmente para o paciente. Então, tudo isso, pessoal, se uma vez o tempo não consegue ser assim 100% respeitado, eu consigo ainda proteger de outras formas. Por exemplo, quando você está falando, todas as instituições deveriam ter um protocolo. Todas têm. Todas têm um protocolo de segurança. Tem que ter. Sim, todas. Geralmente, todos esses protocolos eles são estabelecidos por lei vigente, que são as portarias, que são aí principalmente a RDI de 2022, que sai agora também, que é um protocolo atualizado de proteção radiológica, a portaria 453, e também cabe bastante a instituição no geral. Quando eu falo instituição no geral, não é apenas o supervisor de radiologia que tem que cuidar disso, é todo o corpo, porque quando nós falamos de radiação ionizante, todas as áreas que dominam aquela determinada instituição, elas têm que estar cientes do que uma determinada radiação ionizante pode causar. Então é sempre um todo. Essa manutenção que você falou dos equipamentos, de quanto em quanto tempo? Geralmente são estabelecidos pelos fabricantes das máquinas. Porque, principalmente nos aparelhos de raio-x e tomografia, a gente tem ampola de raio-x. E as ampolas de raio-x, elas têm tempo de vida. Só que dependendo da marca, tem aparelhos que, por exemplo, suportam até 20 mil exposições, 50 mil exposições. E uma vez que ultrapasse, vamos calcular isso mais ou menos no tempo de próximo a 1 ano. Aí, no caso, a supervisão vai entrar em contato com o fabricante e falar, olha, a manutenção, aí agenda a manutenção e a equipe vem fazer a calibragem do aparelho, ou se necessário, a troca da ampola. Tanto que, em relação à ampola, já que estamos falando disso, tem muita gente que tem, assim, às vezes acaba danificando a ampola. Mas como é que se danifica uma ampola de raio-x? O mais básico que eu já vi acontecer é quando as pessoas vão andar aqui com a ampola, aí tem os freios nas pontas do trilho, aí bate. Aí a ampola, o que acontece? Ela chacoalha dentro do cabeçote. Só que a ampola é contida por um pirex de vidro. Vamos lembrar aí, principalmente os alunos, a composição de uma ampola de raio-x. E pode ser que esse pirex rache. E uma vez o pirex rachar,
achado é a deusa ampola, porque o óleo que é contido dentro da ampola, ele tem uma temperatura de 2.700 a 3.000 graus Celsius. Imagina aquele óleo super quente vazar no interior da carcaça. Ou, por exemplo, estruturas muito assim, sensíveis na ampola de raio-x, como os filamentos, o cátodo e o ânodo. Imagina eles também romperem de acordo com os choques ou com o atrito que ocorre ali. No ânodo giratório pode ser que ocorram microfraturas de anodo, ou no filamento foco fino e foco grosso pode ser que a estrutura elétrica ali seja rompida, porque aquele filamento é um fiozinho super fino, um pouco mais grosso, um pouco mais fininho. E por causa dos choques, das tremedeiras que tem o impacto da carcaça, pode ser que aquilo ali se desprenda, que aquilo solte. E quando vocês, principalmente, acabam machucando os filamentos ou o ânodo giratório, o aparelho emite uns sons estranhos. Então, mais uma dica, atentem-se bastante aos sons que os aparelhos de vocês emitem. E também, assim, em relação, só para finalizar a sua pergunta, geralmente os fabricantes, eles já agendam durante um determinado período os prazos das visitas. Aí vem tudo com hora marcada, já tem a data marcada, então geralmente acaba sendo tudo certinho. Só que aí, assim, é total respeito e zelo da instituição com a empresa contratada. Então, sempre tem que ter essa parceria. E também os hospitais e clínicas, em casos emergenciais, tem a equipe da engenharia clínica, que é o que entra em contato direto com as equipes de manutenção, para caso ocorra algum acidente ou alguma coisa assim, para ter a manutenção emergencial. Lucas, na minha área, a gente pede muito raio-x para visualização de som da nave lateral. E às vezes os pacientes, agora eu estou muito preocupada com isso. A gente pede e ficam pedindo raio-x direto e reto, gente. Aí nesse caso tem que tomar muito cuidado com isso, é o médico, porque o médico ele tem que ter o discernimento para chegar e convencer o paciente de que raio-x não é curativo. Eu já trabalhei numa instituição que os pacientes chegam e falam, porque eu estou com dor nisso aqui, o médico nem me deu um raio-x para me tratar. Para nós, assim, para nós da radiologia, chegar para o paciente e falar, mas o raio-x não é tratamento. Ele assim, um pouco desconfortável. Outra pergunta, o peso do paciente é um cálculo que o técnico tem que perguntar. O certo seria a gente sempre falar o nosso peso do técnico de raio-x ou não? Não necessariamente, mas nós da radiologia, como a gente assim, é muito acostumado com densidades, só de a gente olhar, assim, os mais experientes, tá? Sem querer desmerecer quem ainda está nessa trajetória inicial, mas os mais experientes, eles olham a estrutura e é como mágica, já vem na cabeça que a gente vai utilizar para realizar. Quem não tem, teria que estar perguntando até adquirir essa... Exatamente, porque existem cálculos físicos para estruturas densas do corpo, como tórax, abdômen e coluna, que é conhecido por exemplo, técnicas de Maron. Só que essas técnicas de Maron, elas são utilizadas para radiologia convencional de modo analógico, ou seja, filme de raio-x que é o chassi e processador automático. Agora, para tecnologias digitais, já não se utiliza a técnica de Maron, porque as tecnologias digitais elas têm inteligência artificial. Então, se por exemplo eu faço algum exame de tecnologia digital que tem alguma leve alteração ali nos fatores de exposição, o próprio software consegue reconstruir de forma mais aceitável. Agora, quando a gente utiliza a radiação analógica, os aparelhos mais analógicos, aí os senhores vão concordar comigo, que é a gente ver quem sabe que está utilizando ou não. Isso é verdade? Outra pergunta. Quando a gente faz o raio-x, o técnico fala assim, espera um pouquinho para eu ver se está tudo ok. O que pode interferir que o meu raio-x que eu fiz naquele momento não sai de acordo para eu tomar uma outra radiação e no caso meu... O técnico vai analisar parâmetros nessas horas, parâmetros de exposição para a imagem, vai ver se o posicionamento foi realizado corretamente, porque para todos os exames que a gente faz existe um posicionamento específico. Então ele quer avaliar esses parâmetros de formação de imagem para ver se está tudo certinho. Por isso ele fala, a revelação também, né? A revelação, a respiração foi correta. Se não embolou lá dentro do sangue. Então, são os parâmetros. Então, mas os aí a parâmetros gente da vai imagem. pagar por todos esses problemas que não tem a ver com o paciente, isso que eu estou falando. Sim, mas o que ele pode fazer para prevenir que eu vou tomar uma outra radiação sem eu querer? Não é uma coisa que eu posso até falar, não. Eu
você tem que dar tudo certo agora, porque eu não quero tomar Por isso que tem uma que outra verificar, radiação. por isso tem que verificar um todo. Por isso que a qualidade do equipamento que está sendo utilizado é O paciente tem que colaborar também. condição de trabalho. Perfeitamente. Então, quando eu falo da instituição analisar o todo, é literalmente um todo. Literalmente. Aí cabe aquele plantonista no momento, ele literalmente analisar tudo. E uma coisa que às vezes acaba sendo uma falha é que isso ocorre muito nas passagens de plantão. Às vezes, poxa, tá aquele dia super movimentado e a pessoa só quer pensar em ir embora para descansar. Ou tá pensando em ir embora porque já tem outro plantão para fazer. Geralmente é isso. E às vezes acaba de fazer, esquece de fazer a anotação no livro de plantão. Aí só que, por exemplo, no plantão da Yasmin, deu algum probleminha ali na processadora que na hora ela viu que estava alguma coisa errada, mas faltava 2 minutos para bater o ponto. Aí ela foi porque estava super cansada e esqueceu de falar para o próximo plantonista: André, ó, tá com probleminha na processadora, ó, só que como estava na hora de ir embora, você pode ver para mim, por favor? Aí ela não avisou. Aí chega lá no André, vai fazer isso lá no leito para abrir uma passagem de sonda na lateral. Aí vai lá fazer uma junção tóraco abdominal. Aí na hora ele posiciona bonitinho, faz o exame limpo, porque ele já sabe que aquilo ali vai estar limpo. Aí colocou o filme na processadora e aconteceu alguma calamidade. Então o que ele vai fazer? Yasmin, me avisou, Yasmin. É assim que acontece, tá, gente? Então, Aí, coitadinho, recebeu outra e aí vai ter que ver o que está acontecendo com a processadora. Aí vai ter que vai lá e refazer o exame. Só um comentário aqui, um problema que a gente passou recentemente foi o problema dos filmes vencidos. E a gente tentou avisar a farmácia e eles não compreendiam o que a gente estava falando. Para eles, a gente passava como chato. Que a gente não queria usar o filme porque estava vencido, mas não que a gente não queria. É porque gerava uma radiação a mais no paciente, porque o filme não tinha passado. Essa questão da repetição do exame precisa ter um certo equilíbrio, porque são vários fatores que fazem com que o exame possa se tornar perfeito. Porém, existe o quê? O fato da sonda também. Muitas vezes a sonda não foi colocada de uma forma adequada, esse exame precisa ser repetido. Exato, principalmente quando a sonda prende aqui na faringe, ou quando ela vai para o pulmão. Porque se eu ficar focado na situação do raio-x, vai repetir o raio-x por conta de algum fator que fez com que deu errado, mas esse mesmo raio-x ele é repetido quando a sonda está mal colocada. Isso acontece, são fatores que envolvem a nossa profissão. Então a gente tem que ter um certo equilíbrio. Então, aqui a MDN, que é a equipe multidisciplinar de nutrição terapia nutricional, eles fazem um controle de perda de sonda acidental. Sim. E isso também não pode acontecer. Então, mas acontece, né? Porque São o fatores que nós paciente estamos perde a sonda sujeitos. porque aconteceu alguma falha lá na assistência que deixou ele perder a sonda. E quanto mais sonda ele perde, mais radiação ele vai Uma coisa E que às vezes até no momento de colocar também. Acontece algum evento que essa sonda precisa ser colocada novamente. Sim. Então, Uma isso coisa são que ossos físicos, são coisas Não, que mas a são gente, sujeitos. eu percebo, eu tenho essas informações, que a gente tem muito perda de sonda. E agora Também, a gente tem que também. trabalhar, porque tudo tem a ver com a segurança do paciente. Sim, claro. São temas, são temas que a gente tem que trabalhar. A gente tem que ter esse equilíbrio. Vocês que trabalham aqui. Agora, todo o filme que recentemente fala do filme, né? A gente fazia um filme, voltava a técnica, não está errado. Não, ele falava assim, não, o que está acontecendo? Até porque os filmes convencionais, eles têm um prazo de validade, porque eles são compostos de substâncias Não, mas químicas. tem detalhe também, né? O chassi que foi fornecido para nós, o trava ruim, sabe? Você vai colocar o chassi do paciente, né? O carro chegando e coloca atrás do paciente magro, entendeu? Né? Muito pesado, tudo bem. O paciente obeso, a trava faz assim, ó. A ideia do filme. Até porque Aí você vai saber independente, que pegou o filme, sabe quanto? Para você revelar o filme. até porque independente de filmes, seja ele convencional, analógico ou digital, existe um limite de peso a ser respeitado, principalmente em pacientes assim, considerados obesos mortos. Um paciente em leito, por exemplo, ele está ali com um peso relaxado no corpo, então já mais ou menos duplica ou triplica, dependendo do peso do
paciente. Eu vou usar o exemplo de filmes digitais. Independente de empresa, eles têm um limite ali de mais ou menos até 200 kg de carga sobre o filme. E muitas vezes pode ser que a extrapolação de peso em cima desse filme venha a causar determinados danos. Nos filmes mais analógicos, os filmes que têm a composição de chumbo, eles aguentam um peso a mais, sim. Mas, por exemplo, eu vou fazer um raio-x de passagem de sonda e o laser está mais ou menos assim, bem inclinado. Aí você vai colocar aqui o filme bem aqui no final da região lombar, quase chegando aqui na região sacral. Já pode também, possivelmente, não estou falando de totalmente, mas pode possivelmente causar um dano ao filme também. Seja ele de chumbo mais convencional ou seja digital. Porque os digitais, geralmente eles são feitos de fibra de carbono. Tem gente que fala que a fibra de carbono é super resistente, mas eu discordo um pouquinho disso. Tá? Eu ainda prefiro mais os filmes de chumbo, né? Porque o revestimento ali é mais resistente. Tem que falar também aqui, né? É bom lembrar que o paciente também mexe, né? Também. O Pacientes se mexem, aí é um cuidado. Você põe o paciente na posição, você fala para ele assim, ó, não mexe. Aí você vai lá, traz o mesmo comando, você seleciona o cabelo, tem visão. Aí o cara, aí você fala para o paciente, de uma vez, vou contar para o caso que aconteceu comigo, né? Mandaram pedir para fazer um raio-x do paciente, e o paciente estava embriagado, né? Um raio-x de crânio. Não, posicionei o paciente, né? Aí falei, estava na mesma comando, eu falei assim, não parar, né? Não mexe. Aí ele fez assim, hã? Ó, vocês veem. Aí eu volto lá, posiciono de novo, ó, vou lá, não pode mexer, hã? Vocês veem. O Washington, gente, ó. Eu já fui estagiário dele, vocês têm ideia. Eu também. E teve uma vez, no Guilherme Álvares, eu nunca vou esquecer. A gente foi fazer um raio-x de abdômen de um cara que estava ali com suspeita de abdômen agudo. Só que quando fala abdômen agudo, a gente pensa, beleza, abdômen agudo, o quê? Né? Aí eu posicionei lá, fiz o raio-x, aí o paciente, mas está doendo. Não, eu sei que está doendo, mas olha, vamos tentar não mexer agora, só para a gente poder fazer o serviço, para você poder aliviar, relaxar. Aí na hora ele assim, não, mas... Aí ele colocou a mão aqui assim na barriga e o raio foi disparado. Aí cheguei e falei, Washington, ó, eu vou ter que repetir o exame aqui. Aí foi o Washington fazer o exame. Chegou lá, aí posicionou, bonitinho e tal. Aí, assim, eu entendo que o paciente estava com muita dor, mas ele começou a chorar na sala, realmente. Só que quando o Washington foi disparar o raio, ele se contorceu de dor, alguma coisa. Aí, ó, segunda repetição. Então é isso que vocês estavam falando, entendeu? Às vezes a condição do paciente, a situação ali empregada, às vezes acaba, não por culpa de nós da radiologia, mas é passível de uma repetição de exames também. Principalmente paciente com Alzheimer. E até mesmo a respiração involuntária. A própria respiração, que nem quando a gente vai fazer um raio-x de tórax. Respira fundo, segura. Vai fazer um raio-x de abdômen, solta o ar e para de respirar. Vai fazer um raio-x de coluna, vai, região torácica, para de respirar. Aí quando não faz nada. E idoso, você fala para ele, respira para ele, aí ele fica assim. Não, deixa, não precisa mais. Não, mas não tem que respirar, não precisa. Aí você tem que olhar ele lá depois, quando ele faz assim, quando eu vejo que o paciente está muito ofegante, o que eu faço em particular? Eu jogo o MA no máximo. Porque quando o paciente vai fazer o... Já disparei o raio que nem viu. Então, é o que eu falei, são macetes que a gente utiliza no dia a dia, entendeu? Mesma coisa, paciente neonatal. Você não vai falar para um bebezinho, respira fundo e segura. Não, né? Eu falo. A menina da enfermagem, o que Você não obedece como é. Só que a respiração do bebezinho é acelerada. Na hora que o bebezinho inspirar lá em incubadora, tá lá, bateu o raio. O segredo para essas horas, 500 mA. Vou falar, 500 mA. Então, pessoal, em relação à limitação da dose, que é o que a gente está falando aí do nosso terceiro princípio de proteção radiológica, todas as exposições para nós ou para a sociedade, ou os limites estabelecidos pela Comissão Internacional, ou seja, para nós profissionais de radiologia e para todos os aparelhos que são utilizados, existem limites específicos para todas as classes. Quando nós falamos de limite, pessoal, de acordo aqui com a CENEM,
com a norma de 3.01 do nosso protocolo de proteção radiológica. Em 2014, foi estabilizado que determinadas regiões em relação à exposição à radiação ionizante, como por exemplo, o corpo inteiro tem um determinado limiar de dose aceitável. Só que isso, para profissionais de radiologia, que é cerca de 20 millisieverts. Para indivíduos em público, olha como isso aqui diminui. Olha porque a nossa preocupação tem que ser muito aumentada para os nossos pacientes. Porque eles têm um limiar muito reduzido de dose, de apenas 1 millisievert. E quando eu falo millisievert, nós estamos falando de medidas de radiação ionizante. É claro que, de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, todas as medidas lá estabelecidas estabelecem que o millisievert vai aferir a radiação ionizante que interage nos nossos tecidos. Regiões, por exemplo, como a pele, ou seja, tem um número um pouco mais elevado, 500 millisieverts, só que para a sociedade, para o público geral, é muito reduzido. Estruturas bastante radiosensíveis, como o cristalino dos olhos, foi um dos exemplos que vocês realizaram, falaram, vai fazer o crânio em PA ou crânio em AP? Por que a gente faz um crânio em AP? Porque o maior feixe de radiação vai incidir aqui na região do íneo, não diretamente no cristalino dos olhos. Mas em quais situações que eu realmente faço um crânio PA e um crânio AP? Tudo isso precisa ser analisado. Vai fazer um raio-x de crânio de um paciente politraumatizado? Você vai virar a maca do paciente para fazer impóster anterior? Não. Então, são coisas aí que a gente tem que se atrelar bastante. E estruturas como extremidades, olha aqui, nós temos também um limiar muito alto, ou seja, são regiões que não sofrem tanto, porque o osso, pessoal, o osso ele acaba sendo um pouco mais resistente às radiações ionizantes, mas não quer dizer que ele tem que ser cuidado. Só que aqui para indivíduos da sociedade, vocês veem que não aparece um determinado limiar de dose. Mas é por isso que eu não tenho que ter cuidado? Sim, eu tenho que ter cuidado. Por exemplo, vai fazer um raio-x de mão, a gente sabe muito bem o posicionamento de mão em PA. Porque que, mesmo que seja um raio-x de mão, eu não posso fornecer um protetor de tireoide para esse paciente. Olha aqui, vamos lembrar da radiação espalhada. A radiação interagiu com o tecido e espalhou. Quais tantas estruturas num perímetro podem ser afetadas pela radiação ionizante secundária? A gente sabe que um comprimento de onda eletromagnética é de 2 a 4 metros. Então por que eu não protejo aquela glândula tireoide do paciente com um simples protetor de tireoide para um simples raio-x de mão? Então são coisas que muitas vezes acabam sendo negligenciadas. Isso é uma realidade. Sabe? Então, em questão a essa realidade, pode ser mudado? Pode ser mudado. Pode ser otimizado? Muito mais otimizado. Em relação à limitação ainda também, em relação também atribuindo controle de dose baseado no calendário anual, ou seja, em 365 dias do ano, esse limite tem que ser estabelecido. Ou seja, para pacientes, o público geral, no intervalo de um ano, eles não podem ultrapassar 1 millisievert de dose à radiação ionizante. Um raio-x, por exemplo, um simples raio-x de tórax, ele não chega a ultrapassar 1 millisievert. Em dados físicos, assim, seriam necessários realizar diversos cálculos para chegar nessa conclusão. Mas um raio-x de tórax é mais ou menos 0,0000127 millisieverts, mais ou menos. E a gente sabe que entre 0 e 1 existe uma infinidade de números. Só que para chegar nesse 1, seria necessário muitas exposições. Até porque, só para falar um pouquinho da ampola de raio-x, um outro tópico, é que assim, o calor produzido dentro da ampola é energia termoelétrica, ou seja, 3.000 graus Celsius. Só que a energia, quando é liberada, ela é convertida em radiação ionizante, só que essa energia ionizante ela é 0,00000, mais uns tantos aí, de radiação ionizante. Então a gente sabe que a radiação ionizante de um aparelho de raio-x convencional é baixíssima. Mas não quer dizer que ela seja baixíssima, que ela não seja passível de tudo aquilo lá que a gente conversou anteriormente. Para nós, profissionais da radiologia, numa média de 5 anos, não podemos ultrapassar 50 millisieverts. Então, é por isso que a gente utiliza aí um dos aparelhinhos que inclusive está ali no meio do nosso amigo que esqueceu. Eu não sei qual é o seu nome? Wagner. Do Wagner ali, ó. Um dosímetro. Todo mundo vendo ali, ó. No peito dele ali, ó. Um dosímetro que estabelece num intervalo de tempo, o quanto de dose ele acaba sendo exposto ou não exposto. Se ele se cuida direitinho, utiliza os protocolos de proteção radiológica, não se expõe.
Beleza. Só que existem situações que, infelizmente, ou felizmente, porque felizmente nós estamos falando de vidas, nós estamos cuidando de pacientes. Pode ser que a gente acabe sendo exposto. Eu vou dar um exemplo bem básico. Vai fazer um raio-x de um paciente numa situação assim bem deplorável. Pode ser que aconteça de eu chegar aqui assim, Pedro, tá eu e o Pedro aqui de plantão. Pedro, eu vou ali segurar o paciente e você prepara lá os parâmetros para poder fazer o exame. Aí a gente vai utilizar a nossa vestimenta, tudo mais bonitinho, e vai utilizar o dosímetro da forma correta. Só que, mesmo que de forma correta, pode ser que na leitura do relatório a gente veja que o dosímetro está alterado. Aí vamos perguntar, o que foi que o seu dosímetro deu alterado? Aí você justifica o porquê da alteração do seu dosímetro. Só que mesmo assim, nessa situação, a contagem é praticamente zerada. Para ter uma alteração na aferição aqui, do que a gente já vai falar mais para frente, que é o dosímetro, ele está um pouquinho mais exposto que apenas o exame para dar alteração. E tem muita gente que faz uns meios aí ilícitos para ganhar a alteração do dosímetro, porque a alteração do dosímetro, quando muito elevada, o paciente ele é afastado do serviço. E tem muita gente que faz isso de propósito para ser afastado do serviço, ganhar férias. Gestante! Gente, não realiza exames, a não ser que a justificativa seja muito mais benéfica que o motivo do exame. Então, pessoal, todas essas aferições mensais aqui, elas precisam ser estipuladas em conceituações da radiologia. No intervalo de um mês, não pode atravessar 1,5 milissieverts para nós colaboradores da radiologia. Em relação ao paciente que a enfermeira perguntou ali, peso, altura e motivo do exame, entra um pouco na justificativa. Para nós da radiologia, sabemos que peso e altura totalmente diferem a massa, e isso aplica em relação às estruturas do corpo que vão ser radiografadas. Então é aqui, aplicar as técnicas de forma coerente e evitar repetições de exame perante justificativa. Em relação aos aparelhos dos EPIs, gente, só mais um pouquinho acelerado, porque eu não posso segurar muito vocês, tá bom? Calibragem dos aparelhos e o manuseio técnico, eu recebo todos vocês utilizam da forma mais perfeita. Em relação ao manuseio técnico, falando de todos os fatores que vocês utilizam para os exames. Já para a equipe de engenharia clínica, manutenção e supervisão do serviço de radiologia, testes de qualidade são realizados. Treinamentos também, periodicamente, devem ser realizados. Inclusive, a vigilância sanitária cobra de todas e quaisquer instituições que utilizem radiação ionizante treinamentos periódicos de otimização dos protocolos dos nossos exames. Cuidados com o tubo de raio-x, lentes de tomografia ou ressonância magnética e os cabeçotes que armazenam as ampolas. Principalmente, pessoal, eu falei aqui lá no exemplo, vai encher aqui o trilho, a ampola de raio-x, cuidado para não ficar batendo ampola nas extremidades dos trilhos. Vai usar o aparelho portátil, cuidado para não ficar batendo o aparelho na parede, ou você vai posicionar o paciente, vai mexer lá na ampola, cuidado para não bater a ampola em um lugar. A ampola, pessoal, por mais que ela seja constituída daquela carcaça de ferro, ela é super sensível por dentro, então bastante cuidado com isso. Aventais de chumbo, eles devem obrigatoriamente ter uma espessura de 0,25 milímetros ou um pouco mais. Por quê? Cada radiação ionizante de característica do raio-x, basta apenas uma baixa barragem de chumbo para fazer aquela contenção. Em relação aos aventais, não dobrem, não enverguem e não pendurem em locais inadequados. O certo, pessoal, é você ter ali uma trava na parede de ferro, como se fosse um cabide para você usar um avental. Tem muita gente que, por exemplo, põe o avental em cima da porta, ou põe ele ali dobrado dentro da gaveta do aparelho portátil, ou deixa ele ali em cima da cadeira. Só que a cadeira, pessoal, a cadeira tem as suas dobras. Se deixar o avental assim, já quebra a plaquinha de chumbo com essa espessura que fica lá dentro. E periodicamente a equipe de manutenção e de engenharia física, ela vai fazer o teste do quê? Dos EPIs. E vai fazer radiografias dos EPIs para ver se os chumbos estão intactos. Uma vez o chumbo danificado, aquele EPI já está condenado e precisa fazer a troca e o descarte desse EPI antigo. E aqui eu tenho exemplo de um avental de chumbo, certo? Todos vocês conhecem, protetor de tireoide. E também nós temos os protetores de gônadas. Então esses EPIs aqui,
É necessário que tenha mais ou menos de 2 a 3 aventais de chumbo na instituição, 2 ou 3 protetores de Queiroz e um protetor de gotas. Porque tem algumas instituições que tem 2, 3 salas de raio-x. Então tem que ter EPI para todas as salas. Principalmente para não só nós profissionais da radiologia, mas também para os acompanhantes que vão realizar os exames. Em alguns ambientes nós temos também os óculos pimbríferos e as luvas. Os óculos, geralmente, pessoal, cada profissional de radiologia confecciona o seu. Contanto que seja fornecido as lentes luminíferas, certo? As lentes que são luminíferas. Mas aqui tem gente que vai na ótica e faz a haste do jeito que é conveniente para vocês. Tem gente também que utiliza até o óculos luminífero com lentes de grau e utiliza no dia a dia também. Vocês se podem ir para o coffee break, a gente volta para ter o conteúdo com eles, porque a gente não quer interromper, porque tem muito conteúdo e a gente quer aproveitar, né, deles. O senhor é maravilhoso, professor. Agora merece até uma salva de palmas aqui. Pode contar. E os alunos já têm uma liçãozinha de casa deles para nos ajudar. Mais uma pesquisa, né? Nossa, Mais uma pesquisa. maravilhoso. Olha, quem não assinou a lista, gente, por favor, assinem e tem um coffee breakzinho esperando a gente, tá bom? Precisa ter um cafezão. Vamos lá.